Deus ainda fala com as pessoas? Olha essa história. Um jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor dividiu esse estudo entre ouvir a Deus e obedecer à palavra do Senhor. O jovem não pôde deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas. Então, após a pregação, ele saiu para o café com os amigos e lá eles discutiram a mensagem do pastor. Mas de formas diversas, eles falaram como Deus tinha conduzido suas vidas de maneiras diferentes, já que foram criados na mesma comunidade. Era aproximadamente 10 horas da noite quando o jovem começou a dirigir-se para sua casa. Então, sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo, farei tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, Deus, é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou o seu caminho para casa. Porém, novamente, surgiu o pensamento: compre um galão de leite. Então o jovem pensou na história de Samuel e como ele não reconheceu a voz de Deus e como Samuel correu para Eli. Então ele falou com Deus novamente: muito bem, Deus. No caso de o Senhor ser a pessoa que está falando comigo, eu comprarei o leite. Isso não me parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele poderia também usar o leite. O jovem então parou, comprou o leite e seu caminho para casa. Mas foi aí, quando ele passava pela 7ª, novamente ele sentiu um pedido: vire naquela rua. Ele retrucou e disse: isso é loucura. Pensou e passou direto pelo retorno. Então, novamente, ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. Então, no retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua. Então, meio brincalhão, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que deveria parar ali. Ele brecou e olhou em volta. Era uma área sinistra de comércio e residências. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam todos fechados. E a maioria das casas daquele local estavam escuras, como assim se as pessoas já tivessem ido dormir. Exceto uma do outro lado que estava acesa. Então, novamente, ele sentiu algo. Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou para a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Novamente ele falou com o Senhor: Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? E mais uma vez, ele sentiu que deveria ir e dar o leite. E finalmente, então, depois de tudo isso, ele abriu a porta. Mas disse antes: muito bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Mas se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu o farei. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu irei embora daqui. Então ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo lá de dentro da casa, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou bem alto, dizendo: quem está aí? O que você quer? Então a porta se abriu, antes que o jovem pudesse fugir. Lá, em pé, estava um homem, vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. Então lhe disse: o que é? O que você quer? O jovem então entregou-lhe o galão de leite e disse: comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto:
E depois uma mulher passou pelo corredor carregando leite e foi para a cozinha. E o homem que abriu a porta seguia segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar meio soluçando. Ele dizia: nós oramos este mês e nosso dinheiro já havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira desse leite. E sua esposa gritou lá de dentro da cozinha: pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco. Você é um anjo. O jovem pegou a sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou na mão do homem. Ele voltou-se e foi embora para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Queridos, ele experimentou que Deus ainda responde os pedidos. Deus sempre nos fala através de outras pessoas. Só mais uma pergunta: quanto tempo você leva para parar um pouquinho e ouvir a Deus? Pense nisso. Eu sou Levalente, da Web Rádio Esperança Alvorada, a rádio